mas eu louvo a Deus por esta noite. Ainda que eu não conheça todas as informações textual com profundidade, mas eu prefiro me apegar à mensagem de Luiz Hermínio. Eu quero transmitir um pouco de Deus para a tua vida. Quero ler o texto de Lucas, no seu capítulo 5, a partir do verso 1. Chame, por favor, quiser apagar a luz. Vai ficar tranquilo, os irmãos só me garantem que não vão cochilar nem dormir, apesar que a minha fala dá logo essa vontade. Mas Deus é bom, o Espírito de Deus vai lhe incomodar. Lucas, no seu capítulo 5, está escrito: aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar dois barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: vaza-te ao mar alto, lançai as vossas redes para a pesca. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a rede. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, que rompia ali as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam ao outro lado do barco, para que fossem os ajudar. E foram enchendo ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus. E vendo isso, Simão Pedro prostou-se ao pé de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou pecador. Pai, eu te exalto. Eu te exalto no mais alto dos céus. Senhor, que não seja o meu conhecimento facultativo, mas o teu Espírito se empoderando e lançando as tuas labaredas como que ele for. Eu lhe peço, sem demagogia, que quando eu for ministrando, o Senhor vá operando conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Repreende todo o céu de bronze, toda a barreira, tudo que foi maquinado nesta noite caia por terra. Que a verbalização da tua palavra que gera vida é ministrada. Irmão, eu preciso de pelo menos 5 minutos para introduzir. E quando você pensar que eu estou começando, eu já estarei findando. Faz-se sabedor de nós, conhecido de nós, que este livro de Lucas, ele engloba, junto com outros 3 livros, que é conhecido como Evangelho Sinótico. E a ideia de sinótica, ou de sinótico, vem do grego, que dá uma ideia de ser visto do mesmo ponto, ou visto de um ponto em comum. Se você perceber na leitura de Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver os mesmos textos sendo narrados, ainda que uma cosmovisão um pouco distinta, mas os textos são o mesmo. E essa ideia é interessante de ver no mesmo ponto ou de um ponto em comum. Porque eu acredito que nós temos o mesmo ponto em comum que nos liga, que os apóstolos ou que os evangelhos sinóticos também têm e ligou eles, que é Jesus Cristo.
o ponto que nos liga, algo em comum que nós temos. Enquanto Mateus, ele é direcionado aos judeus e é conhecido Jesus Cristo como o Rei dos Judeus. Por isso, na tua terminologia ou nas tuas entrelinhas, Mateus narra muitos fatos judaicos, mas sem muita explicação, pois os seus leitores já eram sabidos do que está lendo. Marcos, ele direciona o seu evangelho aos romanos e é conhecido como o evangelho da ação, o evangelho da movimentação, porque na sua leitura que observarmos, Jesus está indo de um lado, Jesus está indo para o outro de forma bem rápida. E ele é conhecido como um servo sofredor. Já Lucas direciona o seu evangelho a Teófilo, e Mateus Soares, na sua enciclopédia, ele afirma que esse Teófilo, ele adotou Lucas porque via potencial e invertiu nesse. Só que Mateus Soares me lança algo na minha face, e Lucas se formou um doutor, um hábil pesquisador e um doutor da medicina. Lucas sendo doutor, Mateus Soares que afirma que, como médico, Lucas poderia curar feridas externas. Mas somente com o poder do Evangelho, Lucas passou a curar feridas internas. Que só o poder da mensagem que Deus tem para fazer. Lucas é hábil na narrativa desse livro, ou desse texto lido. Nos outros evangelhos percebemos que ele só fala assim: estava Jesus perto de um lago, estava Jesus próximo a um lago. E Lucas é mais taxativo. Lucas faz a afirmativa de que um barco era de alguém. Só que uma multidão apertava, uma multidão estava desejosa, uma multidão salientava, uma multidão queria ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus vem original da expressão da bar, que dá uma ideia de ação criativa. E o que é isso? Quando essa palavra é lançada, algo muda. Quando esta palavra é direcionada, algo acontece. E a multidão queria receber esta palavra, apertando a multidão ao Senhor Jesus. Ele estava próximo a um lago. Este lago, diz alguém, que está a 200 metros abaixo do nível do mar. Este lago, ele sofre algumas manifestações da natureza repentina, algumas tempestades. E neste mesmo neste mesmo lago, foi aonde Pedro andou sobre as águas. Neste mesmo barco, Jesus disse: acalma-te, mar, aquieta-te, vento. Neste mesmo lugar, então Jesus, ele é familiarizado por este lugar, ou por este lago. E a multidão aperta para ouvir a palavra de Deus. E viu 2 barcos junto à praia do lago, e alguns pescadores havendo descido, estava junto e lavando as redes. A cosmovisão de Jesus é aguçada. Jesus está ensinando a multidão, mas na sua visão ele está vendo alguém que está passando um processo. Jesus está ensinando a multidão que quer receber uma mensagem, um direcionamento, mas Jesus está com a cosmovisão aguçada. Jesus quer sempre trazer mais um. Jesus está vendo alguém que está lavando as suas redes. E o processo de lavar a rede, eu entendo que é um processo de santificação, um processo de pureza, um processo de estar limpo, oh, maravilha, um processo de pureza.
pureza. Eles estavam dizendo nas suas entrelinhas: olha lá, eu não peguei nada esta noite, eu não galguei aquilo que eu queria, eu não consegui, mas eu estou pronto para ir de novo. E eu acredito que é isso que chamou a atenção de Jesus, a ideia da perseverança. Eu até errei, eu tenho algo de eu tenho algo de Deus para lançar a tua vida. Talvez você caiu na segunda, errou na terça, perdeu na quarta, mas ainda assim persevere, porque a ideia de perseverar é uma ideia de pureza. O Espírito de Deus vai lhe orientar a não. Quem tem gol, marai. Jesus vê uma multidão, alguém limpando a rede, chama a atenção. Sabe, nesse processo ele pede um barco, e por isso eu amo Lucas, porque Lucas é mais incisivo em sua escrita. Eu sou amante das informações. Lucas escreve que o barco era de Pedro. E sendo o barco de Pedro, logo aquele barco traz embutido em seu bojo algumas características que eram de Pedro. Era uma representatividade de quem Pedro era na sociedade. Aquele barco trazia sonhos, aquele barco trazia alegria. Que Pedro pescasse a noite toda e conseguisse algo, estaria alegre, porque a tua família estaria sendo sustentada. O caráter dele diante da sociedade estava sendo visto como vencedor. Mas narra o texto que nada ele pegou. Oh, Minai, né? Oh, Manai, oh, Elemenei. E Jesus, ele pede o barco que traz as características, e Lucas é gracioso em nos trazer essa informação. Queria ele tratar com Pedro. E naquilo que poderia gerar frustração, que está no barco, no mar, em um lugar que há tempestade, que está sujeito à tempestade a todo tempo, a náufrago, a vento, a perigos. Jesus pega esse barco que ele nada pegou e senta-se e ensina uma multidão. Eu tenho algo oriundo da entranha de Deus para a tua glória. Eu tenho algo de Deus para a tua, naquilo que você não conseguiu êxito, naquilo que você não conseguiu galgar. Jesus pega, assenta-te em cima e ensina uma multidão. É por isso que você passa algumas dificuldades em tua vida, porque Jesus vai ensinar uma multidão. Uma grande multidão há de ser ensinada com as dificuldades da nossa vida. Aquele barco trazia as marcas, as alegrias, as dores, e Jesus se acalma-te. Acalma-te, que as tuas aflições não são em vão, os seus não há de se perder. Acalma-te, porque Jesus toma este barco. Aleluia, 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 Minerei, Ossi, Minoa, Lamanagai, meu Deus, eu já sinto o peso da glória dele neste lugar que você sente comigo. Contaremos 3 segundos e encheremos esta casa com a glória dele. Você vem comigo, você vem comigo. Eu conto as aflições do tempo presente não há de se comparar com a glória que em nós há de ser revelado. Eu conto 2, 1000 cairão à tua
direita, 10.000 à tua esquerda, e tu não sofrerá dano algum. Eu conto 3 e você vem comigo, enchendo esta casa. A glória da segunda, a glória da segunda casa será maior do que a da outra, quem tem glória da glória, quem tem aleluia da aleluia, porque quando você adora, cadeias se quebram. Quando você adora, ferrolhos se caem. Quando você adora, ele vai na tua harmonia. Quando você adora, ele assenta-te sobre o teu. Maravilha! Eu disse que não será o meu poder intelectivo, mas a vida de Deus sendo transmitida. A tua vida está nas mãos dele. Os teus passos estão guardados por ele. Os teus estão envolvidos nele. Perceba comigo que das entrelinhas do texto lido, após o processo de ensinar a multidão da santificação, de assentar sobre as problemáticas pedrinas, Jesus manda alguém que é capacitado a estar no mar, a retornar. Paz, meus irmãos. Pedro, sendo hábil pescador, passou, isso é confrontante, passou a noite toda no mar e nada pegou. Tem alguém que ensina a multidão, que ensina, está dizendo, vaza-te ao mar. Alguém que não pesca, alguém que não entende, entre aspas, da profissão, vai ensinar homens que todos os dias lidar com isso. Mas este tem uma palavra de direcionamento. E disse, vaza-te ao mar alto. E Lucas é maravilhoso. Lucas é detalhista, Fabrício. Lucas diz, o mar alto, as profundezas, a distância, a longanimidade. Porque o que Deus tem para fazer em nosso meio tem que ser grande, no mar largo, distante. Porque o que Deus vai fazer nada é grande. Eu consegui contar minhas experiências utópicas, mas estava orando aqui ontem, Deus aquecia o meu coração para dizer que a Itadeira será soprada entre as nações, porque o que ele tem para fazer é grande. Ramanahai, Riminei, Obalaiace, Rimino, Eiesi. É no mar alto, alguém que passou uma noite que poderia ser frustrante, e aqui eu não vejo Pedro reclamar da noite que passou e nada pegou, mas Pedro obedece a mensagem e diz, Senhor, nada eu peguei, a noite toda pelejei, mas porque a tua palavra é de direcionamento, a tua palavra, quando é liberada, gera vida. A tua palavra quebra grilhões. Eu vou correndo debaixo desta palavra. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Glória a Jesus!
A palavra é liberada nesta noite. Aleluia. Terminou Ramanai. Aleluia. Boremenei. Glória a Jesus. Ai, mãe. Glória a Deus. Vidas serão transformadas pela palavra. Ramanai. Os céus não se perderão, porque estão na direção da palavra. Maravilha. O teu futuro não se perderá, porque está na direção da palavra. Oh, ai, elemei. Os teus filhos se formarão, porque estão na direção da palavra. O Eterno enche o meu coração nesta hora para dizer: tem de Ramanai. Se formarão na dele. Camarinho, elemenei. Se tem glória, este ambiente não é terreno, este ambiente é metafísico e Ele quer operar em nosso meio. Ramanai, Remenekei, Pedro Wesley vai na direção da palavra e o barco de Pedro enche as redes. E Pedro já tem a ideia do reino, chama os amigos. Oh, Manai. Porque as bênçãos do Senhor em nossa vida alcançará os nossos. Oh, maravilha. As bênçãos do Senhor é sem medida, oh, Ramanai. Recalcadas e transbordante. E o texto narra que quase todos os barcos iam a pico. Está aqui, está dizendo prosperidade, abundância daquilo que se propôs a fazer debaixo da palavra. Glória a Deus. Se estuda, faz assim: Senhor, vem comigo com a palavra onde eu estudo. Se corta cabelo, diz: Senhor, vem comigo agora. Porque na direção da palavra há abundância na oração. Do eterno Baoramai. Ele te visita agora, Ramanai. Rei, eu falo Ele aquece o meu coração para lançar abundância neste lugar. Rapacatoque, Minoramai, Choque, esteja sua mão, paisão. Tem abundância de Deus para ti, Rapacatoque. Estenderei a tenda, porque sou eu. Sou eu que faço como quero, levanto quem quero, opero e quem
breve. Falei que serei breve. Eu irei findar. Eu errei, minha calma é séria. Romerei. E Pedro, diante disso tudo, onde Pedro, Lucas é empático em dizer que o barco era de Pedro, Jesus tratou com Pedro. Jesus tratou. E Pedro, ao ver a manifestação da glória do Eterno, ele faz se prostra. Oh, maravilha. Aleluia. Você disse minha cabeça onde foi agora. Se prostra aos pés dele, curva-se, e na ideia de se curvar ele está dizendo: Senhor, eu reconheço, eu entendo que a tua palavra tem direcionamento. Eu não ia nunca neste barco depois da noite toda. Eu reconheço que o Senhor não é terreno. Pedro se curva e lança depois algo que entristece o meu coração. Afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Eu sou um homem pecador. Perceba que o peso da glória do Eterno faz reconhecer a nossa miserabilidade. Aleluia! O peso da glória do Eterno faz reconhecermos a nossa pequenez. Aleluia! Pedro faz nas entrelinhas o que Isaías fez: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele faz o que Daniel faz, cai quando vê o peso da glória. Ele faz o que Ezequiel faz quando recebe a mensagem profética, cai como morto, reconhecendo que é falho. Põe-te de pé nesta noite comigo, aqueles que reconhecem que são falhos. E a problemática do texto é Pedro querer fugir depois de ver o peso da glória. Só que quando ele quer fugir, Jesus o laça com um chamado ministerial. Jesus diz: Pedro, Manai, Rohe, Pedro, eu te farei pescador de homem. Você domina no mar. Você entende dos peixes. E naquilo que você entende, eu lhe potencializo. Você entende dos peixes e eu entendo de tudo, porque eu criei todas as coisas. Aí eu me divirto lendo a Sagrada Escritura. É soprado no meu ouvido. Se Pedro fosse um carpinteiro, Jesus chegaria: Pedro, eu te farei um carpinteiro do reino. Que Pedro fosse uma doméstica do lar, ele falaria: Pedro, eu te farei uma doméstica do lar para o reino. Percebe que Jesus não está mudando a característica própria de Pedro. Pedro, você não é igual ao João, você é Pedro. Pedro, você não é igual a Mateus, você é Pedro. Você domina o mar e eu potencializo aquilo que eu te dei. Sabe qual é o erro da nossa geração? É querer imitar alguém, enquanto Deus quer potencializar o que está, o que está em ti. Revenei, Rabacai. Oh, glória!
em Anatote, todo mundo igual, se vestindo da mesma forma, verbalizando do mesmo jeito, e Jesus potencializou em Pedro. E foi por isso que os discípulos foram perseguidos também em Atos, porque o sacerdote era enquadrado dentro de uma caixa, todo mundo do mesmo jeito, Edivaldo, todo mundo da mesma forma, e vem alguém falando diferente, trazendo uma mensagem diferente e não é recebida. Eu tenho algo de Deus. Eu tenho algo de Deus. Estende as tuas mãos. Eu tenho algo de Deus, aonde pairam as dúvidas, aonde pairam os medos, aonde paira a confiabilidade que não vem de Deus. Deus está dizendo: foi eu que dei. Eu potencializo nesta noite. Tem gente aqui sendo capacitados ministerialmente. Tem gente sendo capacitado para a vida. Tem jovens sendo capacitados para a escola. Rabacai. Remenei. Ramacai. E para encerrarmos, serei mais apelativo. Eu conto 5. Ai, Mike. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Eu conto 4. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perseguidos, mas não desamparados, perplexos, mas não abandonados. Eu conto 3. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu conto 2. Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E eu conto 1, e queremos pelo menos 10 segundos de glória e encerraremos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você veio com glória, enche este lugar. Se você veio com aleluia, enche este lugar. Neste mundo, glórias a Deus, honra a Ele, louvores. Ramanai, reneguei, você adora, bandeiras são servidas, quem recebeu esta palavra, dá um prato de glória, não para que está do seu lado, mas para os céus. Você retornar para o joelho alguns minutos.